Uhul! Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Elisa. E antes do vídeo começar, eu queria estar dando uma leve introduzida para vocês sobre como é que vai funcionar o vídeo de uma forma dinâmica e compreensível para vocês o máximo possível. E eu vou estar focando em ensinar em si, tentar ser o mais breve e para que o vídeo fique até mais curto, porque é complicado de editar sozinha. Enfim, os tópicos que vão ser abordados vão ser 4. O primeiro, vamos estar falando sobre o mito de Narciso, que vem da mitologia grega. Depois a gente vai estar falando sobre o Jung e o Freud, as diferenças entre eles e contextos de libido sexual e não sexual, e como o Freud desenvolveu ideias e conceitos sobre o narcisismo. Também vamos estar falando sobre o Ted Bundy, a logopós, esses conceitos do Freud e do Jung, porque ele foi muito importante, é uma figura, digamos assim, de certa forma histórica em questão de serial killers e etc. E ele é uma ótima representação do narcisismo. Enfim, e por último a gente vai estar falando o que é o transtorno narcisista em si, de acordo com o DSM-5. Então eu vou estar falando ali sobre sintomas, digamos assim, né, observações sobre o narcisismo e seus subtipos, né, a forma que eles transmutam entre si e, em contexto geral, o como isso pode afetar a vida da pessoa que tem o transtorno narcisista e pessoas que vivem ao redor dela, certo? Espero que dê para entender isso, que espero que vocês tenham entendido. E, enfim, vamos começar. Bom, começando pelo mito de Narciso, que se passa na mitologia grega e na Grécia Antiga, o conto fala sobre um homem lindo, belíssimo, que nasceu de um deus e de uma ninfa, e que esse homem, ele encantava várias mulheres no qual ele conhecia, fazia elas se apaixonarem, ninfas se apaixonavam por ele, mas mesmo sendo tão belo e tão requisitado, que até homens faziam inveja nele, ele recusava todas essas mulheres, ele não ligava nesse sentido amoroso e de relacionamento para essas mulheres. E uma ninfa chamada Eco, que conheceu ele, viu como ele era encantador e belo, enfim, apaixonante, e tentou se declarar para ele assim como todas as outras. Mas ela foi recusada, e num ato de raiva e vingança, ela pediu para que a deusa Nêmesis, que é a deusa da vingança, o amaldiçoasse, para que ele, digamos assim, se apaixonasse por algo que ele nunca ia ter, algo inatingível. Então, depois que ele foi amaldiçoado, ele viu seu reflexo num lago e ele se apaixonou por si mesmo. Então, ele começou a se desejar todos os dias e tentava se encantar todos os dias. Ele literalmente criou uma paixão por si. Só que como que ele ia chegar tão próximo do seu próprio reflexo? Como que ele ia ter isso, né, fisicamente? Como que ele, sabe? Então, isso tornou uma maldição para ele, e ele passou a se desejar todos os dias da vida dele até o seu leito de morte. E Afrodite viu o Narciso morrer no lago. E quando ela viu ele morrer por um ato de, digamos assim, misericórdia, enfim, e piedade, de certa forma, e uma forma de bênção também, Afrodite o transformou em uma flor, que hoje a gente chama ela de flor de Narciso. Essa história, ela literalmente nos ensina a não sermos tão soberbos, não termos ego e não, digamos assim, né, se amar até demais num nível exacerbado que prejudique os outros, né? Ela tem essa lição de moral do quanto isso pode prejudicar a gente, esse perfeccionismo, essa busca só por si mesmo e esse amor inatingível, quanto ele pode fazer mal pra gente. Só que Freud, ele observou essa história, né, ele leu sobre isso e pegou esse termo narciso e transformou no narcisismo que conhecemos hoje. E como ele foi inteligente para abordar esses aspectos, eu vou estar abordando nesse próximo tópico. Bom, o Freud, ele desempenhou um papel crucial e muito importante sobre a libido e o narcisismo.
E eu gostaria de estar falando sobre isso com base em pesquisas tanto da Introdução ao Narcisismo, de 1914, que foi o próprio Freud que fez, e 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, em 1905. Bom, eu acho que primeiro a gente deve estar começando a falar sobre o que é libido e como ela funciona pro Freud em específico, porque após isso vai ter algumas distinções entre ele e o Jung. Bom, gente, eu vou começar falando que pro Freud a libido é uma energia psíquica dos instintos sexuais, ou seja, ele vê como uma forma de instinto de vida, uma energia do instinto de vida, mas ela está muito responsável pela busca do prazer, da união e de conservação da vida. Só que pro Freud, essa questão de instinto de vida, como ele diz, né, em questão sexual, está muito alegada, de forma geral, a desejos, que ele acabou transformando isso em um conceito psicológico e energético, que não só move o comportamento humano, como está diretamente ligado à forma como a gente se relaciona com nós mesmos, o eu narcísico e o mundo exterior. Com base nisso, ele meio que já começa a abordar sobre o narcisismo primário e o secundário, onde um fala sobre um eu narcísico quando a gente é bebê, e o outro conforme a gente vai crescendo e evoluindo como ser humano e acaba tendo relações maiores com os nossos familiares e principalmente com a mãe, que daí ele já chama de um narcisismo objetal, mas que a gente vai abordar isso melhor logo depois. O narcisismo primário é o estado inicial antes do narcisismo secundário, que ele fala sobre o bebê especificamente e os seus primeiros meses de vida. E no narcisismo primário, o bebê se vê como se fosse um centro de tudo, numa forma de egocentrismo, digamos assim, em que ele não consegue distinguir ele em si para o mundo exterior. Ou seja, ele não consegue ter uma noção do que é ele e depois a mãe, depois o pai e depois o mundo no geral. Ele é, digamos assim, autossuficiente e ali está sendo desenvolvido o ego dele. Ainda ele está nesse contexto de preparação do autoerotismo dele, porque de acordo com Freud, muitas coisas, né? Freud é um menino um pouco safado, né? Um menino um pouco danado. Ele coloca tudo num sentido sexual. Ou seja, ele acredita que o bebê, ele tem esse autoerotismo por si e essa busca, digamos assim, em si com o ego. Então, por exemplo, a sucção do próprio dedo, por exemplo, né, que o bebê fica ali chupando o próprio dedo, é uma forma de autoerotismo. Ou ele morder a própria boca e coisas relacionadas a isso. Então, para Freud, o início da criança e desse eu narcísico, digamos assim, está envolvida e atrelada a uma libido sexual. E, além disso, Freud afirma que todos nós nascemos com esse eu narcísico. Só que daí a gente tem algumas distinções que devemos tomar cuidado, que Jung aborda depois, mas isso eu vou falar mais pra frente. Bom, tendo esse embasamento do que seria o narcisismo primário, né, a fase inicial do narcisismo, digamos assim, a gente tem depois a ideia do narcisismo secundário. E o que seria esse narcisismo secundário? Que é uma forma de narcisismo que surge posteriormente ao narcisismo primário. Obviamente, né? E a distinção entre eles é a seguinte: enquanto no narcisismo primário, né, a gente tem essa ideia do bebê voltado para si, em um contexto de libido sexual, que ele não procura algo objetal, né, exterior, é mais focado ali, tipo, boca, zonas, digamos assim, erógenas, né, que seria ânus, enfim, ou como eu citei de exemplo, né, ele ficar chupando o próprio dedo, pezinho e afins. Sai dessa fase, né, de erocentrismo, digamos assim, né, só com ele mesmo e essa libido sexual só para si, e começa a transicionar para um objeto. E o que seria esse objeto? Seria, primeiro, acima de tudo, a mãe. Então, quando
o bebê ele vai chupar os seios da mãe, né, para se amamentar, enfim, ele tem uma libido sexual ali, ou de certa forma parcial, digamos assim, que daí já cria um conceito do quanto a mãe é importante na vida do bebê e como isso pode afetar o desenvolvimento dele em outras questões. E, gente, com base nisso que se surgiu o famoso e tão temido complexo de Édipo, que seria uma fixação excessiva nessa fase, que seria pela própria mãe, digamos assim. Ou, num contexto de menina para menino, seria um desejo excessivo pelo próprio pai, num contexto sexual. Resumidamente, esse desejo e atração pelos genitores. E isso aconteceria, né, de acordo com Freud, entre os 5, 6 anos de idade, né, ou 3 a 6 anos de idade, e funcionaria da seguinte forma, que além de sentir um desejo inconsciente pelo seu genitor, você também criaria uma rivalidade com o parceiro ou parceira, ou seja, citando um exemplo simples, se você for um homem, você se apaixonaria pela sua mãe, digamos assim, entre muitas aspas, e sentiria essa atração sexual inconsciente, e você veria seu pai como um rival. E não só isso, como também de um jeito um pouco mais absurdo, né? Porque Freud, menino safado, menino sapeca, danado, ele também diz que além de você ver o pai como um rival, você também vai ver uma forma de tentar e fantasia isso de substituir o pai na própria cama. É complicado, né? Freud tinha uns... Freud, né? E logo após isso, Jung, que é o discípulo dele, mas a gente vai falar melhor sobre ele depois, ele traz o complexo de Electra, que é um termo criado por ele, né? Só que o Freud adaptou. E daí já entraria no sentido da menina, né, se apaixonar pelo pai e não pela mãe. E claro, como, né, Freud é louco, ele colocou que a menina sentiria esse desejo pelo pai porque ela percebe a falta do pênis, né, o órgão genital do pai, que seria uma inveja desse órgão, e culpa a mãe por isso, e acaba sentindo esse objeto de desejo pelo próprio pai. Complexo, né? Eu sei, é um pouco absurdo, mas Freud, né? Bom, tendo embasamento disso, né, após o complexo de Édipo, a gente acaba tendo algumas fases e desenvolvimento, que é a fase oral, fase anal, fase fálica, e depois dessas algumas outras fases temos a fase genital, que daí já entraria na puberdade da criança. É um pouquinho difícil de explicar, então eu não vou adentrar muito nessa questão. Bom, após o narcisismo, né, que a gente falou do primário e do secundário, e também após o complexo de Édipo, existe a transição dessas libidos objetal e, enfim, aqui a gente estava retratando para uma libido objetal plena, ou seja, a libido sexual é investida nos pais, mas o narcisismo persiste, e a criança se vê como um rival onipotente inicialmente. E há um ponto específico aqui que se há retraimento narcísico durante o Édipo, por exemplo, um medo excessivo pelos pai ou pela mãe, ou outras questões, pode haver regressão secundária, ligando aos distúrbios narcísicos. Ou seja, falando e exemplificando para vocês, né, dando uma resumida, algo mais breve. Seria como se durante a fase ali da criança, o pai ou a mãe tem muita violência, a criança precisa muito de atenção, é negado isso dela, durante ali a adolescência e a vida adulta, principalmente, né, que já ali os 18, 19 anos, que se chega à vida adulta, ela começa a desenvolver muito melhor o transtorno narcisista em si, né,
que daí a gente já entra todo num conceito de sintomas e afins que nós conhecemos propriamente dito do narcisista, né? Que é se engrandecer, buscar validação e etc, etc. E o Freud deixa bem especificado que neuroses surgem de complexos não resolvidos. Então, um exemplo que é citado é: homens com complexo materno buscam parceiras como substitutas da mãe. Mulheres com inveja não elaborada podem ter conflitos de gênero. Enfim, como eu tinha falado, ali começa esses primeiros desenvolvimentos do narcisista em si, cada um com as suas questões específicas, subtipos e por aí vai. E Freud deu um contexto da forma dele, né, englobando esse complexo de Édipo, e que hoje é como uma forma de, digamos, terapia, né, psicoterapia, para a gente aprender a como tratar, digamos assim, né, pessoas narcisistas. Que, de acordo com ele, na análise do Édipo, tem que ter uma via transferência, ou seja, o paciente tem que projetar os desejos no analista. Então, de uma forma simples, seria um narcisista estar sendo atendido, né, estar em tratamento, e aquilo que o machuca, inseguranças e aquilo que está encoberto, ele começa a projetar no psicólogo, psicanalista, enfim. Freud, acho que ele foi muito genial nesse conceito, porque assim, entre aspas, o tratamento fica mais fácil e compreensível e acolhedor, sabe? Freud foi, querendo ou não, um psicanalista genial, um pouco safado, né? Como eu falei, um pouquinho danadinho, colocava qualquer coisa em um contexto sexual, mas de resto, ele foi muito genial. Agora falando sobre quem é o Jung, né? Carl Gustav Jung, ele foi um psiquiatra e psicólogo suíço, fundador da psicologia analítica, também chamado hoje em dia de psicologia junguiana. Bom, ele foi o principal discípulo e herdeiro, digamos assim, de Freud, onde ele encontrou Freud pessoalmente, e ele começou a desenvolver certas obras e análises junto com Freud. E uma das suas contribuições principais foram o inconsciente coletivo, onde ele englobava arquétipos como herói, mãe, sombra e o self, o eu total, e que era algo compartilhado por toda a humanidade, não era algo tão individual. Ele também criou ideias e tipos psicológicos, né? Ele fez um livro sobre isso, e que é Os Tipos Psicológicos, de 1921, que distingue a introversão, extroversão, funções de pensamento e sentimento. Inclusive, um fator curioso, o teste de MBTI é baseado nele. Que hoje em dia tem gente que faz esse teste para descobrir seu tipo de personalidade. Aqui ele fala também sobre os processos de individuação, que é uma jornada ao longo da vida, meio que marcada pelo consciente e inconsciente, que fala sobre que, além de ser importante a fase da adolescência e a fase de você ser uma criança e etc., ainda assim a vida adulta é muito importante para o seu desenvolvimento. Então, essa busca que a gente, quando se torna adulto, o homem e a mulher busca por uma individuação, um papel, ou, enfim, uma forma de ser diferente, digamos assim, né? Sua formação é algo que Jung, ele separou bem e deixou bem específico e deu uma notoriedade. Enfim, resumindo, né? As diferenças entre Freud e Jung era que Freud sempre via tudo num contexto muito sexual, tanto na libido, né, essa questão de psique, que ele via a psique como uma forma de impulsos sexuais e traumas infantis. Ele também via outras formas do inconsciente num contexto sexual, energias também tinham um contexto sexual, o próprio complexo de Édipo. E fator curioso e meio preocupante é que, na questão espiritual, o Freud dizia que existia uma ilusão, que a religião é uma neurose coletiva e uma projeção de desejos
edípicos, ou seja, Deus é como um pai, e existe uma ilusão nisso. Enquanto Jung, ele tinha mais essa abordagem aberta, humanista, ele não deixava tudo em contexto sexual, ele criou esses arquétipos, como eu citei, essas questões mais humanitárias, coletivas, e que cada um tem uma individuação, e hoje em dia é até que melhor e mais aceita. Vale lembrar que Freud, por mais que teve um bom embasamento e trouxe uma perspectiva diferente sobre o narcisismo e outras questões, né, temas centrais da psicanálise, ainda assim não foram todas as teorias dele e a maioria delas não foi cientificamente comprovadas. Então, id, ego, superego, não, por incrível que pareça, não tem uma prova tipo científica concreta, mas ele deu um ótimo embasamento e foi maravilhoso. O Jung também não teve suas teorias comprovadas cientificamente, mas é muito bem aceito, é muito bem apresentado e é validado certas coisas hoje em dia. Bom, agora saindo especificamente sobre essa parte do Freud e do Jung, eu queria estar falando sobre o nosso tão querido, amado e temido Ted Bundy e como ele foi importante para falar sobre narcisismo, principalmente no narcisismo maligno, que mistura psicopatia, traços antissociais e afins. E eu quero falar um pouquinho mais especificamente sobre a infância dele, certo? Primeiro, a gente tem que ter a ideia de que o Ted Bundy teve complicações com a sua mãe, né? E isso foi um fator crucial. E eu não digo complicações no contexto de agressão física em específico ou algo maior que envolva coisas mais extremas, mas sim que ele foi um filho bastardo. Uau, ele foi um filho bastardo. A mãe dele se envolveu com um homem, que ela não era casada e nem nada, e acabou engravidando ele. Os avós não viram isso como algo muito legal, algo, né, ok, e simplesmente eles inventaram uma mentira de que a mãe dele era a irmã dele. Sim, sim, tipo, imagina você sendo o Ted Bundy e tipo assim, caracoles, a minha mãe é minha irmã, o que é isso? Tipo, irmã, minha mãe, mãe, irmã, não faz o menor sentido. E ele só foi descobrir isso, né, ali quando ele era criança, quando a mãe dele se casou com um homem, no qual esse homem o adotou. Só que, entretanto, todavia, toda hora, ele começou a ter dificuldades e problemas com esse padrasto dele, que ele não gostava dele, tinha repulsa e certo desgosto por esse padrasto. Como eu disse, não teve algo específico que falava que o Ted Bundy odiava a mãe dele, ou tipo, mas querendo ou não, foi uma fase complicada e isso fez com que, com o tempo, além dele se isolar da própria família, ele começou a se isolar de amigos, de escola, meio social, né? Amigos, ele não tinha. Tinha até boatos que ele supostamente assustava esses amigos, enfim, como ele era estranho, se isolava, enfim, toda essa questão, né, e traços de alguém inseguro, tinha medo de si, enfim. Aí, conforme ele foi ficando adulto, ele buscava se tornar advogado, né, ele buscava fazer uma boa faculdade, enfim. E ele não tirou as notas mais perfeitas naquela época e ele foi transferido para uma faculdade que ele conseguiu se formar, mas com complicações. Ele também estudava para ser psicólogo, né? Ele se formou nessas duas faculdades, nessas questões, nessas matérias. E mesmo assim ele não foi renomado, né? Ele não foi engrandecido, mas como ali já acreditava-se, né, que nesse tempo e com os relatos dele, ali já estava se formando um narcisista vulnerável, né, que tinha essa busca e desejo por essa atenção, por esse carinho e afeto que aquelas profissões podiam proporcionar para a vida dele. Então, mais ou menos nesse meio tempo aí, ele teve um relacionamento no qual deu errado e a partir meio que dali ele buscou
matar vítimas, mulheres e toda aquela história de serial killer no qual ele buscava e tinha esses boatos de que as vítimas dele tinham traços e eram parecidos com essa ex-namorada, mas nada comprovado, obviamente. Bom, o resto da história vocês sabem e fica bem explícito nos documentários e inclusive gravações que fizeram dele, do quanto ele estava gostando daquilo. Por isso que era dado com um certo tipo de narcisista vulnerável e a partir dali ele começou aos poucos se tornar um narcisista, de certa forma, grandioso. Além dos traços sociopáticos, é claro, né, psicopáticos. Ou seja, conforme ele foi ganhando uma atenção, uma fama, a sede dele por uma certa visibilidade, poder, subiu, de certa forma, a cabeça dele de uma maneira invisível, né? Que não se via a olho nu. As pessoas realmente acreditavam que ele era inocente, que ele não matou outras mulheres. Tipo, como isso é possível? Tal, ele tem uma família, ele tem uma esposa, uou. Inclusive, Ted Bundy, ele chegou com o tempo até ganhar cargos no meio político. Então, aquilo era, uau, como assim? O Ted Bundy, nosso querido profissional, e, enfim, aquilo afetou, né, muito o desenvolvimento dele para um narcisista de certa forma grandioso, onde ele gostava de dar essas entrevistas e, enfim, até fazer um mini show quando ele decidiu fugir da polícia, no qual ele sabia as consequências, querendo ou não. Então, tudo era bem planejado. Tem filmes que retratam melhor sobre isso, que eu quero dar referências no final. Enfim, e um desses filmes tem e fala sobre quando o Ted Bundy ele foi sentenciado à morte e ele acaba sendo entrevistado, né, por um jornalista. E nesse filme aborda, inclusive tem testemunhos de fato, gravações sobre ele falando como serial killers estão em todos os lugares, né? Como eles estão em toda parte, como eles podem ser nossos filhos, nossos pais, um membro da nossa família. E ele fala como ele se vê e vê as vítimas dele, que nunca foi necessariamente sobre só uma parafilia, um desejo sexual, né, que ele fazia e praticava com os corpos das vítimas, mas sim principalmente sobre a sede e o desejo de poder. E isso é muito importante para falar sobre o narcisismo maligno e traços sociopáticos, né, transtorno de personalidade antissocial, porque ali mostra que todo e tudo que engloba eles é o desejo de poder explicitamente, o dominar o outro, querer estar acima do outro, é o controle. E é isso que importa. A sensação de prazer deles não é uma sensação de prazer totalmente ligada a fatores sexuais, né, sexo e, sei lá, fetiches. Não explicitamente isso, mas sim estar dominando o outro, estar dominando uma vida. Enfim, Ted Bundy contribuiu muito para esse entendimento e, na minha opinião, eu acho que essa ideia que ele trouxe não foi para ajudar, de fato, as pessoas. Foi só uma forma de ele se engrandecer. E ele sabia que ele falando sobre essas coisas, ele ia ter muito mais visibilidade até depois da própria morte. Então, no final das contas, foi um ato narcísico também. Interessante, né? Eu também acho. Agora, eu vou entrar no tópico sobre narcisismo em si, sintomas de acordo com o DSM-5 e os subtipos deles, que eu já citei um pouquinho aqui, falando do Ted Bundy. Bom, falando agora sobre o que é o narcisismo em si, que é o transtorno de personalidade narcisista, a gente precisa entender, primeiramente, o que é um transtorno de personalidade. Diferente de um transtorno de humor, o transtorno de personalidade ele é marcado especificamente por padrões e fatores inflexíveis da personalidade de uma pessoa, de um indivíduo, e que costumam ser de longa data, costumam ser duradouros. Então, num transtorno de humor, onde é mais demarcado por mudanças de humor, né, depressivo, mania, hipomania, o transtorno de personalidade tem segmentos, tem padrões, tem comportamentos que costumam não mudar e afetam todas as áreas da vida, relacionamentos, família, trabalho, enfim. E no DSM-5, o transtorno de personalidade narcisista está no grupo B,
E o grupo B, ele é demarcado por transtornos de personalidade, onde normalmente esses transtornos infringem certas questões sociais e também estão muito marcadas por comportamentos que podem levar à quebra de regras ou padrões e também serem muito emocionais. Bom, começando pelos critérios, são 9 ao todo, e você pelo menos tem que ter 5 ou mais deles para estar nesse contexto de personalidade narcisista que começa na vida adulta e ali que pode ser teoricamente diagnosticado com isso. Primeiro, a gente tem o senso grandioso de alta importância, exemplo, exagera em conquistas e espera ser reconhecido como superior sem bases reais. Então, acho que o próprio conceito já diz, né? Tem esse senso de grandiosidade, quer ser reconhecido, quer ser amado, quer ser visto, enfim, padrão, né? Segundo critério, a gente tem a preocupação com fantasias de sucesso ilimitado, poder, brilho, beleza ou amor ideal. Então, o próprio narcisista, ele busca e procura um reconhecimento e status, né? Ele deseja como o próprio nome já diz, né? Fantasia. Ele sonha, ele quer, ele deseja e busca isso constantemente. 3. Terceiro critério, né? Crença de ser especial e só poder ser entendido associado por pessoas ou instituição de alto status. Então, ele acha que, por exemplo, num restaurante, vamos supor, um garçom não está à altura de atendê-lo. Talvez um dono de restaurante ou um gerente do restaurante pode estar à altura de atender alguém tão especial. Ou, enfim, figuras públicas, figuras importantes, como policiais, enfim, com um certo cargo, vão estar literalmente sendo os principais focos de a empatia, entre muitas aspas, com esses narcisistas, né? Os únicos que eles se identificam, ou até mesmo instituições, no geral, instituições renomadas. Imagina Harvard, ele só acredita que vai ser aceitado por Harvard da vida. 4. Necessita de admiração excessiva, não vamos entrar muito nisso, né? Já está propriamente dito. 5. Senso de merecimento, expectativas irracionais de tratamento favorável ou conformidade automática. Então, imagina que um narcisista entra num salão, entra num salão, e ele imagina que nesse salão de, enfim, cabeleireiro, um local, assim, que cuida dele, né, enfim, produtos, né, vamos pegar aqui um cabeleireiro mesmo. Ele entra nesse salão e ele espera que ele receba, por exemplo, xícaras de chá ou de café, que ele seja elogiado, que ele tenha um tratamento especial no qual aquele salão não consegue proporcionar, entende? Então ele sempre quer ser tratado como um príncipe ou princesa, né? 6. Exploração intrapessoal, tirar vantagem dos outros para alcançar fins próprios. Então, resumidamente, manipulação, você querer enganar o outro para pegar aquilo que você quer, ter aquilo que você quer, alcançar seus objetivos, né? Então, você explorar o outro, manipular o outro, tirar vantagem do outro. 7. critério, falta de empatia. Incapaz de reconhecer ou se identificar com sentimentos alheios. Então, por exemplo, se você está se envolvendo com um narcisista, ele vai ter muita dificuldade de sentir pena necessariamente, ou dó de você, ou te acolher sentimentalmente. E provavelmente narcisistas só vão fazer isso com você quando eles quiserem amor próprio, né? Pegar você e fazer você engrandecer eles, ou você fazer com que eles tirem vantagem de você, entende? Mas empatia em si, eles costumam não ter, inclusive eles podem desprezar os outros justamente por conta disso, ok? 8. Oitavo critério, né? Inveja dos outros ou crença de que os outros o invejam. Já tá propriamente dito, né? Inveja, né? Invejar o outro, querer o que o outro, o que você não tem, sentir raiva quando alguém consegue algo que você queria. Enfim, inveja. E 9, né, nono critério, comportamentos ou atitudes arrogantes e presunçosas. Então, você se exaltar, se achar melhor que os outros, demonstrar isso, arrogância, soberba, enfim, nono critério e o mais, acho que um dos mais importantes, né, serem ditos. Bom,
Embaixo de tudo isso, eu vou ler um textinho bem rapidamente sobre um contexto emocional e vulnerabilidade de acordo com o DSM-5 no narcisismo. O texto é o seguinte, que são características associadas que apoiam o diagnóstico. A vulnerabilidade na autoestima torna os indivíduos com transtorno de personalidade narcisista muito sensíveis a feridas resultantes de crítica ou derrota. Embora possam não evidenciar isso de forma direta, a crítica pode assustá-los, deixando neles sentimentos de humilhação, degradação, vácuo e vazio. Podem reagir com desdém, fúria ou contra-ataque desafiador. Tais vivências geralmente levam a retraimento social ou a uma aparência de humildade que pode mascarar e proteger a grandiosidade. Relações interpessoais costumam ser afetadas devido a problemas resultantes da crença no merecimento de privilégios, da necessidade de admiração e da relativa desconsideração da sensibilidade dos outros. Embora a ambição e confiança desmedidas possam levar a grandes conquistas, o desempenho pode ser comprometido pela intolerância a críticas ou derrotas. O desempenho no trabalho às vezes pode ser muito baixo, refletindo falta de disposição de se arriscar em situações competitivas ou em outras em que há possibilidade de derrota. Sentimentos persistentes de vergonha, humilhação e a autocrítica acompanhante podem estar associados a retraimento social, humor deprimido e transtorno depressivo persistente, distimia, ou transtorno depressivo maior. Por sua vez, períodos sustentados de grandiosidade podem estar associados a humor hipomaníaco. Enfim, resumindo toda essa parte do texto, os narcisistas têm essa vulnerabilidade oculta, né, no qual eles podem ter depressão e outras questões de ansiedade, indícios de suicídio e afins, justamente por sentir tanta culpa e buscar tanto por esse perfeccionismo e essa ideia irreal de perfeição e tentar ter isso dos outros, né, com essa falta de empatia, enfim. Resumidamente, é um perfeccionismo e um sentimento de indisposição e culpa num contexto geral, que isso, né, como ali no texto dizia, afeta até o trabalho e eles desistem e decidem deixar de lado certas coisas na vida. Agora, falando rapidamente sobre os subtipos, né, de narcisismo, que é algo bem importante, a gente vai começar falando sobre o narcisista grandioso, que praticamente ele fala e aborda todos esses critérios que eu citei, que é a grandiosidade, querer a atenção dos outros, se demonstrar soberbo, irritado, enfim, buscar esse tipo de postura e seduzir os outros para ser amado é o tipo grandioso narcisista. Temos também, logo após, o narcisista vulnerável, que esse narcisista ele costuma ser um pouco mais difícil de identificar e quando se trata de homens ou mulheres, tá mais presente em mulheres. No narcisista vulnerável, eles costumam ser mais fechados, tímidos e retraídos, né? Eles se isolam mais, mas ainda assim, por dentro, eles buscam essa grandiosidade, por dentro eles ainda têm uma manipulaçãozinha, entende? Ainda eles têm esse comportamento mais vitimista, manipulador, enfim. Podem também serem confundidos e associados a, como por exemplo, o transtorno de personalidade borderline por conta disso, por essa vulnerabilidade, manipulação em certos momentos, né, chantagens emocionais. Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo sobre o borderline. Agora, outros subtipos que existem, só que às vezes são difíceis de identificar de certa forma, que temos o narcisista comunal, que é aquele que se agrada de certa forma e busca validação e reconhecimento através de boas ações. Então, ONGs, ajudar os outros, moradores de rua, ajudar grupos, tudo isso para ter status sociais de certa forma e as pessoas gostarem dele. Mas no off, eles são ali, maldosos, tem essa questão narcísica, tudo num fim para ter só os status em si. Então, eu te ajudo para você me dar algo em troca, né? Para você me dar reconhecimento e fama. Após isso, a gente tem o famoso narcisismo maligno, que estava associado e ainda é a serial killers, de certa forma, e que existem por aí, e também sobre o Ted Bundy, né, que eu havia citado, que é
Resumidamente, um narcisista que planeja e busca algum certo tipo de reconhecimento através da manipulação, sadismo e sofrimento do outro. Então, é aquele narcisista que vai claramente te autodeprimir e, além disso, vai possivelmente tentar te ferir, né? É algo muito perigoso, tem que tomar muito cuidado, que em certos documentários, no qual eu vou citar de referência no final do vídeo, tem um documentário em específico que ele fala um pouquinho mais sobre psicopatia, mas no final eu vou colocar um vídeo específico que fala sobre um exemplo, né, de uma criança que é psicopata, mas que tinha essa parte narcísica, né, maligna, né, era um narcisista maligno, no qual ele falava sobre enquanto ele matava um colega de classe dele, ele descrevia e ficava eufórico por falar tanto sobre isso, como ele matou aquele colega de classe dele, que era uma criança, né? Então, assim, o narcisista maligno ele vai buscar esse reconhecimento até em frente de policiais e autoridades, como ele fez as coisas ruins, como ele foi mal, né? E isso é basicamente o narcisista maligno, que acaba sendo diferente de um psicopata padrão, né? Um indivíduo com transtorno de personalidade antissocial, no qual eles fazem essas maldades, sim, eles buscam um certo tipo de sentimento ao matar vítimas, mas não que necessariamente eles busquem um reconhecimento, uma grande escala sobre isso. Enfim, daí a gente tem vários outros subtipos que daí envolvem narcisistas intelectuais, que querem ser reconhecidos pela sua inteligência, o quanto eles são perspicazes e, enfim, têm um QI acima da média ou consideram isso, podem buscar razão acima dos outros. Temos também o narcisista espiritual, que acredita que Deus ou deuses lhe deram dons divinos, a espiritualidade deu os dons divinos para eles e menosprezam os outros em nome de Deus, ou deuses, né? Tem o narcisista financeiro, entre aspas, né, que utiliza do dinheiro para mostrar que tem status sociais. Enfim, tem vários outros. No total, são 25 subtipos de narcisistas, então é bastante coisa. E para deixar claro, esses subtipos podem se transmutar, né? Podem ter diferenças, podem, de acordo com o tempo e vida específico da pessoa, em situações específicas, essas transições podem acontecer. Como no caso do Tedzinho, né? Ele primeiro era um narcisista vulnerável, né? Não queria tanto esse reconhecimento, assim, de vista, né? As pessoas não viam isso, mas após ele começou a praticar seus atos violentos, narcisista maligno, e depois um pouco mais grandioso, né? Com as entrevistas e coisas que ele demonstrava para os outros, né? Um narcisista meio maligno, meio grandioso, e ficava nessa transmutação de subtipos, digamos assim. Com isso, eu finalizo, né? Sobre esse assunto de transtorno de personalidade narcisista. Eu falei de uma maneira mais leiga, sim, afirmo, mas é importante saber sobre esse transtorno pra gente saber identificar se ao nosso lado tem um narcisista ou não, se às vezes a gente pode achar que a gente é um narcisista ou não. E, claro, sempre procure um psicólogo pra tratar sobre essas questões. Bom, finalizando aqui, eu quero dar algumas referências de vídeos que eu vi e também livros que eu li para vocês darem uma olhadinha. Começando pelos livros, eu já recomendo o próprio DSM-5, vocês darem uma olhadinha lá. Como se livrar de um narcisista, que é uma maneira mais leiga de entender o narcisismo e fala sobre outros subtipos. Tem Individuação e Narcisismo, Conceito da Psicanálise e Narcisismo. Temos também youtubers como a Tainara Rocha, Dr. Von Mühlen, ele é muito interessante, ele é médico. Tem a Ana Beatriz, né, bem conhecida já, e o Ronald Lima, que tem um canal chamado Falando sobre Narcisismo. E filme sério, eu recomendo do próprio Ted Bundy, A Confissão Final, que tem ele sendo entrevistado. Temos também a Irresistível Face do Mal, do Ted Bundy, que fala sobre a esposa dele e como ela convive com ele, enfim, acontecimentos e as coisas que aconteceram. Tem You, que fala sobre o Joe Goldberg,
que o foco em si não é sobre narcisismo, e sim mais como ele mata vítimas e como é um stalker, mas já existe certas confirmações que ele é um narcisista vulnerável. Temos também Garota Interrompida, que tem uma personagem narcisista e psicopata. E temos Garota Exemplar, que é literalmente o foco, é sobre uma mulher narcisista. Passando aqui no meio da edição para falar sobre o documentário que eu havia citado em um momento do vídeo, sobre o garoto de 14 anos. O caso e o episódio em questão é do documentário Sinais de um Psicopata, da primeira temporada, episódio 3, que fala sobre o menino com personalidade antissocial, psicopatia, mais o narcisismo maligno. O nome do episódio é Não Sou Mais o Mesmo Monstro. E, enfim, é dublado. Vocês podem achar em sites piratas. Não, acho que não creio que seja muito difícil de achar, ok? E antes de me despedir, eu queria estar dizendo que eu ainda tô testando formas de fazer os vídeos bem bonitinhos para vocês, para amigos próximos, para os meus estudos em si, que eu acho legal estar produzindo esses vídeos. E a edição demora muito tempo, também depende do tempo que fica o vídeo, né? Quanto tempo dura o vídeo. Então, assim, os vídeos vão demorar pelo menos uns 2 dias, serão lançados, enfim, conforme eu for produzindo cada um. Mas espero que tenham gostado desse vídeo, tá? Esse vídeo em específico, porque eu achei bem legal fazer. E se tiver alguma informação que eu dei errado ou me equivoquei, podem me corrigir à vontade, quem entende sobre os assuntos que foram citados. E, novamente, perdão se eu falei ou me contradizi em alguma palavra, em alguma frase, às vezes eu me confundo nas orações. Enfim, obrigada, gente, e até a próxima. People need to recognize that it's not some kind of those of us who have been so much influenced by violence in the media, in particular pornographic violence, are not some kinds of inherent monsters. We are your sons and we are your husbands, and we grew up in regular families, and pornography can reach out and snatch a kid out of any house today. He snatched me out of my home. It snatched me out of my home 20, 30 years ago.